artigo escrito por Bárbara Hill, na tradução para o português, Latim para estudantes com severas dificuldades em aprendizado de línguas estrangeiras, ufa, ela defende que a língua latina é uma opção para alunos que apresentam esse problema. Sendo assim, quais as vantagens que o ensino de latim pode oferecer? Que dificuldades esses alunos enfrentam? Seria possível aliar o ensino de língua latina ao ensino das línguas estrangeiras? Eu sou Isadora Ramalho e esse é o Roma é uma Fanfic, podcast do Latim Ordinário. O convidado especial de hoje é o Fernando Saraiva, que é professor de alemão do Núcleo de Línguas da Universidade Estadual do Ceará. Nós começamos a nossa conversa falando sobre as principais dificuldades que os alunos de língua estrangeira podem apresentar. Oi, Isadora, obrigado pelo convite. Fiquei muito satisfeito em saber que o Latim Ordinário agora era um podcast e eu espero que essa fanfic tenha muitos capítulos ainda. Eu acho que a primeira coisa que assusta qualquer aluno de língua estrangeira são os sons da língua, né? Acho que todo mundo teve aquele momento de pânico quando estava estudando inglês, porque tinha som enrolado, tinha língua no meio dos dentes. Eu já tive essa experiência com várias línguas, né, em ouvir uma língua e pensar assim, meu Deus, como é que esse falante está falando isso? Como é que está acontecendo? Então eu acho que a aquisição fonológica, né, de pronúncia, é a principal dificuldade. Muita gente, até hoje, tem essa dificuldade de falar, de entender o que está sendo dito. Mas a aquisição do vocabulário, dependendo da língua, também é uma dificuldade, né? Se for uma língua próxima, né, a gente fala português, para aprender francês ou espanhol, vai ver que tem muitas palavras ok. Isso às vezes gera dificuldade quando o significado não é o mesmo, tem os malditos dos falsos amigos. Sim. Mas se você for estudar uma língua muito, muito distante, uma língua árabe, russo, chinês, você vai ter que aprender tudo do zero, não vai ter nada praticamente que sirva de conhecimento prévio, né, que vai dar uma ajudinha no vocabulário. E por último, o que deixa muita gente inseguro, principalmente aqueles alunos que têm um pouquinho mais de noção do que é a metalinguagem, é a gramática, né? Então você pensa, todas as conjugações do espanhol, a ordem de palavras do alemão, meu Deus, o sistema de escrita do árabe, a ortografia e a posição das letras e blá blá blá. Tudo isso pode ser levado em consideração. Então, seria possível afirmar que os problemas começam em sala de aula? E uma coisa que também assim que eu percebo em sala de aula, que é a dificuldade, que é a questão da timidez, né, da ansiedade, que é na oralidade, por exemplo, quando o professor pede para ler, para falar alguma coisa, as pessoas ficam retraídas, eu fico, não quero eu quero o meu caso. E às vezes isso também pode servir de obstáculo, né, no desenvolvimento da proficiência. Com certeza. O que a Bárbara Hill chama isso, né, da ansiedade do aluno, toda aquela noção. Tem professor que não sabe deixar o clima da aula agradável, e aí o aluno não consegue nem botar o pé fora de casa para ir para a aula. Tem essa questão de determinados exercícios, a necessidade de apresentar coisas na frente, a necessidade de ler em voz alta. Todo esse tipo de situação em sala de aula também é muito importante para o aluno. Às vezes a gente pensa que não, né? Do ponto de vista do professor, a gente tem que sempre perguntar isso, como é que o aluno vai se sentir fazendo aquela atividade. Dessa maneira, do que o ensino de latim se difere do ensino das línguas estrangeiras? Eu acho que o latim, ele é um modelo muito bom, porque a gente não sofre com a espontaneidade da fala no latim. Praticamente tudo que a gente sabe de latim está escrito em textos que são considerados bons, que são considerados bonitos, que são considerados elegantes, que são considerados o top de como aquela língua deveria funcionar. Então, você não precisa se preocupar com gíria, não precisa se preocupar com contração. A gente sabe que tudo isso acontecia no latim, né? O português é uma prova disso. De vez em quando eu digo que nós falamos um latim muito, muito mal falado. Sim. Que é o português.
E o latim não tem nada disso. Tudo que a gente sabe do latim está escrito. Isso deixa o aluno que é ansioso muito mais tranquilo, porque ele pode parar e ele pode analisar a própria situação, ele pode ver onde é que ele está, ele pode ver como é que aquela frase está estruturada. Eu acho que isso já tira um peso muito grande. Essa como é que eu posso dizer? Essa ansiedade. Não, a não necessidade Ah, de sim. falar a Sim. língua, usar a fala. Então, a Bárbara Hill menciona isso, né, que muitas das aulas de latim focam na escrita ou na leitura, mas nenhuma delas foca na fala. Existem pouquíssimos métodos de latim que focam na fala. Então, você usar um material é praticamente um apoio visual para o aluno que tem dificuldade numa outra língua. A partir de nossas experiências pessoais, mostramos como o latim serviu de base durante o nosso aprendizado. Eu latim quando eu comecei no alemão, né? Eu comecei a estudar alemão sozinho, eu estava no ensino médio ainda, e chegou um momento em que eu não estava entendendo um tópico gramatical, e eu fiquei sabendo pela internet que o latim também tinha esse mesmo fenômeno, que são os casos. Então, eu não estava entendendo os casos em alemão e eu sabia que latim tinha casos. E como o latim é próximo do português, eu me confiei que eu conseguiria entender o alemão a partir do latim. E eu estava certo, eu usei um pouquinho de latim que eu consegui ler, que eu consegui entender, eu consegui usar a meu favor para desmistificar um assunto de outra língua estrangeira. Né? Então, assim, é bastante útil, né? Eu, pelo menos, tive essa experiência, eu consegui vivenciar a utilidade do latim como auxílio, como muleta. Essa reflexão metalinguística do latim deveria acontecer em toda língua estrangeira que a gente aprende. Até na a gente tem aula de português na escola, ao meu entender, para isso, para ter a reflexão metalinguística. Mas isso na prática a gente sabe que não acontece. Sim, sim. No latim, obrigatoriamente acontece, é uma coisa mágica. Quando você estuda latim, você se sente obrigado a pensar metalinguisticamente. E isso vai afetar as suas outras línguas. Então, pensar metalinguisticamente no latim melhora o seu português, melhora o seu inglês, melhora o seu francês, melhora o seu alemão, porque esse exercício de pensar sobre a própria língua vai acontecer. E o latim dá esse empurrão, sabe? E ao contrário, o ensino de língua estrangeira pode dar suporte ao ensino do latim? Em 2019, na Universidade Federal do Ceará, realizei um projeto chamado Oficina de Tradução de Latim, onde os alunos desenvolviam habilidades que iam além da tradução e análise sintática. Os estudantes das turmas de Latim 1 e 2 passaram a desenvolver competências como a leitora e a comunicativa. Por exemplo, essa questão, né, que a gente trabalhou, eu pegava um texto de um livro de diálogos e fazia eles lerem. E só que ao invés de pedir para eles traduzirem, como eles já fazem isso na sala de aula, nas provas, eu pedi para que eles dissessem o que eles tinham entendido do texto. Tipo, se eles tiveram algum problema de vocabulário, porque problema de vocabulário também é uma questão de alunos que têm dificuldade de língua estrangeira, que atrapalha na fluidez do texto. E, enfim, aí eu perguntei se eles tinham problema, e perguntei o que eles tinham entendido, e discutiram sobre isso. E eu acho que é mais ou menos isso, essa questão de entender. Né? E em grupos ou em reuniões, uma das perguntas que mais me fazem é: o latim é uma língua morta, né? Por que as pessoas falam latim se latim é uma língua morta? E aí eu tenho todo aquele trabalho, eu sei que você também passa por isso, Isadora, de explicar que o latim não é uma língua morta, de que dá sim comunicação. E você parar para pensar, você lançar essa pergunta em sala de aula: o que é que deu para entender? Explique com as suas palavras, você transporta os alunos imediatamente para essa situação. Eu recebi uma informação ou no áudio ou de maneira visual. Sim. O que é que eu consegui aprender? O que é que eu consegui atribuir significado daquilo ali? Você muda completamente o mindset da aula e você muda a maneira como os alunos percebem o latim. Sim, que é completamente diferente daquela obrigação que às vezes demora mais, né, de você ter que ir frase por frase. Acho que quando você entende, no sentido geral, já é melhor.
E também, e falando isso, teve uma situação muito curiosa que aconteceu durante as aulas, que foi quando eu pedi para os alunos escreverem um diálogo, né? Ah, como vai? Tudo bem? Se apresentando. E em um dos grupos, um aluno falou, tipo, bem aleatoriamente, assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho alegria, em latim. Só que ele usou o caso errado, tipo, alegria, tipo, eu tenho alegria, que seria no acusativo, né, usando o nominativo. Mas as pessoas entenderam. Tipo, todo mundo começou, todo mundo riu, assim, do inesperado. Então, foi legal, porque foi a comunicação aconteceu dentro da sala de aula. E eu acho que esse exemplo, né, ele mostra a ideia do propósito comunicativo e ele serve de alça para você justificar o uso de um caso. Sim, Né? Então, né? assim, o erro que o aluno comete, e isso é claro que isso tem muito a ver com as metodologias de ensino, né? Muita gente associa o ensino de latim ao método gramática-tradução. Uhum, Mas se você tira essa ideia do professor punitivo, se você simplesmente pega, olha, isso aqui que você usou deu para entender, mas um uhum, falante ativo não diria assim, porque o latim possui essa e essa ferramenta, que é o caso acusativo, para deixar claro o que ele quer dizer. sim, Né? Quer dizer, você coloca o aluno na situação de fala, você dá controle para ele que reduz de forma imensa a ansiedade que o aluno tem de não ter controle, né? O aluno se uhum, autor do próprio aprendizado e você vai só ali tocando o gado, né, guiando e consegue ter efeito. A gente está pensando isso aqui para o aluno que é estudante de latim e que tem dificuldade. Mas sim. isso serve também para o aluno que estuda latim e tem dificuldade em outra língua. Para o aluno que estuda latim. Durante a conversa, chegamos à conclusão de que as dificuldades, tanto no latim quanto nas línguas estrangeiras, podem ser o reflexo de problemas de base na nossa língua materna. Eu passei por isso com um mestre do latim na UFC, que aproveitava as aulas de latim para fazer revisão de português. Eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Sim, 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 com certeza. Um profissional assim excelso, né? Sim, sim. Que é importante, né? E a gente aprendeu duas línguas no lugar de uma só. A gente aprendia latim e aprendia o próprio português. Isso era maravilhoso. Né? Você Sim, pode. sim. E é um trabalho duplo, né? Porque, por exemplo, eu fui monitora de latim por 4 anos. E eu era, na verdade, eu me sentia monitora de duas disciplinas: monitora de latim, monitora de frase, de vocábulo, quer dizer, treino, porque você tinha que dar, porque eu tinha que dar aula de latim e eu pegava alguns casos, tipo, alguns alunos que tinham problemas de base da língua portuguesa, problemas sérios. Então, eu dizia, peraí, né? Então eu parava tudo e ia ensinar português. E, tipo, eu pedia para ler alguma coisa de gramática e depois ia para o latim. Isso, como professor de língua estrangeira, você também com certeza já vivenciou isso, né? Independente do latim. O aluno que tem dificuldade na língua estrangeira e, na verdade, a dificuldade é na língua materna. Sim, Né? já aconteceu demais. Isso é fácil, porque quando a gente tem experiência como professor de língua estrangeira, isso é fácil de diagnosticar, né? Você sabe que o aluno está com dificuldade e sabe que não é por causa da língua estrangeira, sabe que é por uma deficiência na própria língua. O latim é uma maneira muito boa de sanar isso, né? Só é difícil encontrar quem esteja disposto, né, a encarar, Sim, né? Assim, surge uma dúvida. O aluno precisa necessariamente ser bom em latim para que ele tenha um bom desempenho nas outras línguas? Não tem aprendizado sem comprometimento, né? Não tem aprendizado sem esforço mínimo. Mas você não precisa se mudar para o Vaticano para aprender latim. não, Então, se você tiver aquele compromisso básico, se você ler o material que foi dado, porque materiais de latim existem muitos, existem materiais melhores do que outros, mas se você só tem acesso àquele material, use o que você tem. Então, eu acho que dá, sim, não precisa ser o primeiro lugar da turma, né? Você pode fazendo a sua parte de leitura, de, de interpretação, não do texto, mas da demanda do latim.
né? Então, se você está trabalhando o presente no latim, qual é a demanda? É que você adquira as conjugações. Primeira conjugação, a segunda conjugação e por aí vai. Se você está trabalhando a terceira declinação, qual é a sua demanda? É adquirir a terminação daquela declinação. Para os adjetivos parissílabos e imparíssílabos, qual é a sua demanda? É absorver, é entender. E como o latim não é mais tão dinâmico, porque não é mais falado, como eu disse, tudo é registrado por escrito, é muito fácil você montar um esquema, é muito fácil você ter uma tabela, e isso ajuda muito. Eu acho que o apoio visual, o apelo visual, é um processo, um grande facilitador da aquisição, né? Por isso que eu me lembro de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que ele critica porque é que os textos infantis têm a letra tão grande e os textos de adulto têm a letra tão pequena, quando o adulto é o que tem problema de vista. Mas é por isso que o apoio visual para a criança é fundamental para ela adquirir aquele conhecimento, né? Então a minha resposta é dá sim. O latim é um desafio, como você disse, mas não é tão. Ele dá mais medo do que ele realmente é. Então eu Sim, acho que sim. o medo que as pessoas têm de latim, na verdade, é o medo da sombra do latim, não é do latim em si. Sabe? A Uhum, sombra que ele projeta é muito maior do que ele mesmo. sim. Partindo desse princípio de que o latim pode servir de base para o aprendizado das línguas estrangeiras e até mesmo da língua portuguesa, seria possível ensinar latim para crianças? E a minha resposta é simples. Por que não? Né? A gente sempre parte desse princípio de que a criança ela não tem a capacidade de certas coisas. E aí isso nos faz podar muitas experiências da vida infantil. Mas a gente tem que lembrar que não importa a dificuldade de uma língua, uma criança sempre consegue aprender ela de primeira. Então, não conheço nenhuma criança que tenha sido reprovada em aprendizado de português como língua materna. Ela fala português. Aquelas línguas da África que são assim, que não são escritas, que tem cliques, que tem sons laringais, a criança aprende. Por que não usar o latim para contribuir com a formação dessa criança? Sim. Como a gente disse, a criança com certeza vai entender a metalinguagem, inclusive da própria língua, né? E o latim também serve para, por exemplo, dar uma base de conhecimento para a criança. Existem coisas que é melhor discutir em latim, né? Eu não sei se você conhece, Isadora, esse meme de que as primeiras frases que a gente aprende em qualquer língua estrangeira sempre são assim: Oi, meu nome é Fernando, eu sou do Brasil, eu trabalho com... Em latim, as nossas primeiras frases são sempre algo do tipo: invadi a Gália, Roma, né? S, Itália. Não, isso você está sendo otimista, né? Porque na verdade é assim: na batalha do Sena, 18 mil soldados morreram, outros 15 mil foram sequestrados. É sempre um negócio brutal. É geografia ou fábulas do Fred. É sequestro, é envenenamento, é tudo, né? Mas Pilhagem de carnificina. esse era um bom nome para podcast. Roma, dois pontos, pilhagem e carnificina. Pode ser o próximo episódio. Au, 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 au. Mas tem coisas que é melhor discutir em latim, né? Sim. Então dá sim para você ensinar certos conceitos filosóficos para uma criança e usar o latim para isso. Dá para você ensinar conceitos da vida para uma criança e usar o latim como base, né? Eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu particularmente pretendo, né? Não vou ser tão extremo em dizer que eu vou ensinar latim como língua materna para os meus filhos, mas eu quero sim que eles tenham contato com essa língua, que eles saibam desde cedo, né? Expandir um vocabulário por causa dos sinônimos, ou aprender melhor uma palavra porque conhece uma outra palavra com aquele mesmo radical. Tudo isso é maravilhoso e tudo isso o latim nos dá. Por mais improvável que seja, é possível sim aliar os dois pilares, latim e línguas estrangeiras. Dessa maneira, o latim está bem longe de estar morto. Muito pelo contrário. Falamos latim, pensamos em latim. Até quem carrega o trauma de ter feito a disciplina tem que admitir a sua importância.
Isadora, obrigado. Eu fico muito satisfeito em poder bater um papo assim tão importante de forma tão tranquila, com bom humor. Eu acho que isso é uma das coisas que nos ajuda a levar o aprendizado para frente, né? Você vai angariando pessoas que escutam, que querem participar, que querem dar risada. Tudo isso é muito bom, é muito satisfatório estar aqui. Obrigado. Bom, por hoje é só. E aí, gostaram? Mas não se preocupem, nós voltamos em breve. Eu sou Isadora Ramalho e esse foi o Roma é uma Fanfic, podcast do Latim Ordinário. Tchau!